Olá, garotada especial do sexto ano do ângulo de Itápolis. Aqui é o professor Isma. Já de cara mandando um abração para vocês, dizendo que estou com muitas saudades da gente poder conviver, da gente poder passar aquele tempo legal juntos lá na sala de aula. Enquanto isso não é possível, vamos tentando por aqui aprender alguma coisa a mais. Bom, hoje nós vamos aprender algo que está no nosso caderno. Você se lembra? Caderno 2. Nós vamos começar falando de um assunto muito importante. Nossa, como ele é importante mesmo nesses últimos dias. Nós estamos falando do capítulo ou módulo 7, tá legal? E vamos falar hoje sobre o clima. Muita gente fica preocupada, né? Você já deve estar ouvindo aí a TV, a internet dizendo dos graves problemas do clima. Mas antes da gente saber se o clima está com problemas ou não, a gente precisa saber o que é o clima. Bom, já posso dizer para vocês que clima é a sucessão habitual do tempo. Mas qual tempo? O atmosférico. Bom, para você ter uma ideia do que eu estou falando, nossa aula hoje ela vai ser um pouco mais enxuta aqui e vai ser um pouco mais comprida na videoaula que eu vou enviar para vocês, tá ok? Então, para você saber a diferença, quando eu digo clima, eu estou falando que é preciso você observar o tempo lá fora durante um bom número de vezes para você saber que clima tem uma região. Por isso você não pode sair dar uma olhadela no tempo atmosférico e dizer o seguinte: eu já sei qual é o clima da minha região. Você vai cometer uma série de enganos, não faça isso. Os meteorologistas que estudam o tempo, os climatologistas que estudam o clima, eles dizem que a gente precisa no mínimo de um ano observando o tempo para a gente saber como é que as estações se comportam, para a gente saber qual é o clima da região. Então a gente precisa saber qual é a temperatura que faz no inverno, como que é o outono, como é a primavera, como é o verão, para a gente dizer se é realmente um clima ou outro. Então a gente precisa observar com atenção por pelo menos um ano o tempo atmosférico para a gente saber que clima é de um determinado lugar, tá ok? E o clima, ele tem assim algumas características bem interessantes. Elementos, por exemplo. Elementos é tudo aquilo que compõe o clima de uma região, de um lugar, de um país ou de uma parte do mundo. Então eu vou dizer para você assim, quer estudar clima? Então você precisa aprender alguma coisa sobre temperatura. Aí você fala, o que eu preciso saber sobre temperatura? Bom, temperatura é muito especial porque a temperatura que diz, está calor, está frio. A temperatura é medida principalmente por um instrumento chamado termômetro. Antigamente a gente usava mais. Você fala, é o termômetro que a gente usa para saber quando é que está com febre? Mais ou menos igual. Existe um termômetro que tem um fiozinho de mercúrio dentro, que o mercúrio se expande e mostra a nossa temperatura, aí que é sempre medida em graus Celsius. E é legal a gente falar sobre temperatura, porque a temperatura, para você ter uma ideia, ela pode ser entendida por extremos também. Por exemplo, no deserto do Saara fica o lugar mais quente do mundo. Puxa, tem lugar no Saara que chega a fazer 58 graus. Calor. Muito quente. Também é o deserto do Saara. Mas o lugar mais frio do mundo fica na Antártida, no Polo Sul. As temperaturas lá podem chegar a 83 graus negativos. Você fala, onde é que eu poderia me dar melhor, Isma? Nem pensa na Antártida. Olha, você pode até aguentar no Saara, se tiver um camelo, se tiver água, tiver com as roupas certas, se tiver numa tenda, você até pode suportar a vida no Saara. Mas na Antártida, 83 graus negativos, com toda a sua roupa de frio, se você vestisse ela ao mesmo tempo, se você pegasse todas as cobertas da sua casa, você não aguentaria 5 minutos nessa temperatura. Ela é congelante. Então a temperatura também pode ser medida por
extremos. Mas como é que a gente também mede a temperatura de uma outra forma? Bom, a gente tirando a média da temperatura, que é isso que você vê na TV ou às vezes aparece até no seu celular, né? A temperatura prevista para o dia. Eles tiram uma média. Eu vou dar uma ideia para você de como é que a gente pode aprender média de temperatura. Se você observar, às vezes alguém fala assim: o nosso clima, nossa região, nossa temperatura média é de 27 graus. Você fala, mas tá errado isso. Não pode. Porque hoje à tarde fez 35 graus. Como é que pode ser 27? E à noite fez aí 22 graus. Tá tudo errado esse negócio. Não, não tá errado não. O que os meteorologistas fazem? Garoto, isso é fácil. Você aprende assim, rapidinho. Fácil, fácil. Então eles falam, vamos tirar a temperatura de manhã, vamos tirar ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 6 horas da tarde, 10 horas da noite, 3 horas da madrugada. Então eles tiram a temperatura nesses horários. Quantas vezes que eles tiraram? Aí tiraram 9 vezes a temperatura. Então eles vejam lá, quantas vezes eu tirei? 9 vezes. Quais foram as temperaturas? Então lá deu o horário mais quente, 34 graus, 32, 30, 28, 27, 18 nos horários mais frios. Eles somam e dividem pelo número de vezes que eles tiraram. Por isso que às vezes acaba dando um número diferente do que você percebeu durante o dia. Então, 27 graus, por exemplo, é a média, somando as temperaturas mais altas, as mais baixas, dividindo pelo número de vezes que eu acabei fazendo essa medição. Então eu tenho uma média de temperatura. Isso serve para ajudar a gente a ter uma ideia de que nem é tão quente, nem é tão frio, ou é muito quente ou é muito frio. Média de temperatura. É bem interessante também. Um outro elemento importante que a gente precisa aprender aqui é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é super legal. Por quê? Porque quase todo mundo esquece que o ar tem peso. Você fala, mas como assim o ar tem peso? O ar tem peso porque é fácil. Porque o ar é composto por gases. O ar é composto por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, gás carbono e uma quantidade pequenininha de outros gases como hélio, metano, etc. Você fala, então me diz aí, tem peso? Claro que tem peso. E é por isso que tem pressão. Então eu vou te dar uma outra sugestão aqui para você observar como que a pressão afeta. Se você já foi para a praia, aqui do interior de São Paulo, você já foi para o litoral, quando você desce a serra, você não percebe, quando você vai descendo, uma pressão, começa até a doer os ouvidos. Você fala, mas o que está acontecendo aqui? Daí algum tempo passa. Sabe por que acontece isso? Olha, porque a pressão atmosférica está exercendo uma força sobre você. E para você entender isso, você precisa entender o seguinte: se o ar é composto por gases, então os gases têm peso. Pela força da gravidade, os gases ficam concentrados mais próximos do nível do mar. E nos lugares mais altos, o ar então tem menos peso e a pressão é menor. Então, lugares mais altos, menos gases, então a pressão é mais baixa. Nos lugares mais próximos ao nível do mar, o ar tem mais gases, então mais peso e a pressão é maior. Então, por isso, quando você sai aqui do nosso Planalto, né, está 600, 700 metros acima do nível do mar, você vai para a Serra do Mar, aí você começa a descer para o litoral, ao nível do mar. E aí, então, ao nível do mar, tem mais gases, e então isso acaba deixando o ar com mais peso, ou seja, mais pressão. É por isso que essa pressão acaba deixando você com uma sensação estranha nos ouvidos, mas que, como a diferença não é tão grande assim, acaba passando logo.
Mas existem alguns lugares onde a pressão é muito diferente, tá? Então, se você estiver, por exemplo, no alto de uma montanha de 5.000 metros e depois for para a base, você vai sentir a pressão também de uma forma muito espetacular. Vou te dar um exemplo aí, tá? Quando o sol, você já percebeu? Vou falar de uma curiosidade incrível aqui para vocês. Disse que a aula não era longa, tá? Vou falar de uma curiosidade incrível. Você já percebeu que, apesar de uma montanha ser bem alta, ela está mais próxima do sol? Você percebeu que o topo das montanhas altas, elas têm gelo e neve, e embaixo, que está bem mais longe do sol, é mais quente? Então, aí também está uma coisa muito importante que a pressão atmosférica ajuda a fazer. Por que no alto das montanhas tem gelo se elas estão mais perto do sol? Simples, porque o ar lá em cima tem menos gases, é rarefeito. Não tem tanto oxigênio, nem nitrogênio, nem hidrogênio. Então o que acontece? O sol esquenta os gases do ar. Como lá em cima quase não tem o que esquentar, tem pouco, então a temperatura cai, junta gelo e neve. E aqui embaixo da montanha, como tem mais gases no ar, o que acontece? O sol tem mais o que esquentar, então a temperatura é maior. Então a pressão, ela muda até a temperatura dos lugares, além de deixar o ar ou mais leve ou mais pesado. Tá ok? E se você não se tocou, se você já fez uma viagem de avião ou quando você fizer, dá uma olhadinha, porque o avião ele tem que ser pressurizado. Dentro do avião tem que estar com uma pressão normal do lugar onde você saiu, ali do nível do lugar onde você saiu. O avião voa mais ou menos a 10.000 metros de altura. Bem, você pode perceber que vai aparecer na telinha lá do encosto do banco da sua poltrona onde você estiver no avião, vai aparecer ali, às vezes lá fora, 28, 29, 30 graus negativos. Você fala, uau, aqui dentro não está tão frio assim, mas lá fora está congelando. O que está acontecendo? Ué, a 10.000 metros tem muito pouco gases no ar. Então, o que acontece? O sol não tem muito o que esquentar, por isso que lá fora fica tão frio quando o avião está a 10.000 metros. Por isso que dentro do avião a pressão tem que ser controlada para que a gente tenha, inclusive, condições de respirar e não morrer congelado. Tá legal? Ou quando a gente vai mergulhar naqueles lugares muito profundos do oceano, como a Fossa das Marianas, nossa, lá é quase impossível você ficar muito tempo. Tem que ser realmente submarinos ou batiscafos feitos com um metal muito forte. Ele tem que estar muito pressurizado. Por quê? Sabe o que acontece? Lá no fundo, 10.000 metros, por exemplo, olha, além do peso da atmosfera, tem o peso do oceano, então a pressão é enorme lá embaixo. Se você não tivesse construído um submarino bem, mas com muita capacidade de resistência, ele explodiria e o metal se esmagaria como uma folha de papel. Interessante isso, viu? A gente pode aprender muitas coisas com a pressão atmosférica, que é um dos elementos do clima, como é também o vento. Você fala, mas por que eu tenho que falar dos ventos? Ué, porque os ventos existem e eles acabam levando ar quente ou ar frio para vários lugares do mundo. Nossa cidade, nossa região, nosso país tem ventos que são fortes. Mas como é que o vento se forma? O vento sempre se forma pela diferença de temperatura ou de pressão, se você preferir. Você percebeu? Se você pegar a nossa sala de aula, por exemplo, se a gente pegar e desligar o ar-condicionado, desliguei o ar-condicionado. Ficou todo mundo dentro da sala. Fechamos todos os vitrôs, a porta. E você imagina que vai ficando quente. Vai ficando quente. O ar vai ficando quente, todo mundo está respirando, nosso corpo também tem calor, vai ficando quente, vai ficando quente, vai ficando quente. De repente, se alguém chegar lá na sala, bater a porta e abrir a porta, a pessoa vai sentir uma baforada de ar quente saindo. Por quê?
O ar quente, ele se movimenta. Quando realmente existe um lugar mais quente, o ar realmente esquenta e se movimenta. E o ar frio também se movimenta. Tá? O ar quente se movimenta, o ar frio se movimenta e eles acabam realmente produzindo os ventos que a gente conhece, que a gente está acostumado. Muito legal para soltar pipa, para brincar, não é? E para ver aí o barulho legal que eles fazem nas árvores, né? E toda a sujeira que eles fazem no quintal, que às vezes deixa sua mãe e seu pai muito bravos. Então hoje nós aprendemos alguns dos elementos do clima, que é muito importante. Depois eu gostaria de conversar com vocês, mas lá na sala de aula, no ângulo, sobre uma outra coisa muito importante dos elementos do clima, que são aí as precipitações, que são os tipos de chuva que a gente vai estudar juntos. Isso é muito legal. A gente vai falar sobre massas de ar, mas por hoje vocês vão apenas assistir essa aula. Eu vou mandar depois um link para você assistir uma videoaula para complementar essa e ajudar você a ficar mais ainda inteligente sobre esse assunto tão polêmico que é o clima. Mas não se esqueçam de ler a página 222, 223 e 224 do nosso caderno, tá ok? Um abração para vocês, tudo de bom e muitos bons estudos para todos. Até mais, garotos!